que um gráfico representa a variação da velocidade do automóvel ao frear. Então, gente, se é ao frear, quando está freando, a velocidade tem que diminuir. Se a velocidade tem que diminuir, o movimento é um movimento retardado. Então, a velocidade diminui. Se a velocidade diminui, o movimento é o quê? Retardado. Toda vez que a velocidade diminui, o movimento é retardado. Aí é o seguinte, isso é um gráfico, né? Gráfico da cinemática. O aluno tem que saber o quê? Interpretar. Que gráfico é esse? É um gráfico velocidade versus tempo. Coisa importante, num gráfico velocidade versus tempo, a inclinação da reta ela é numericamente igual à aceleração. Então, aqui, ó, a inclinação da reta, que é a tangente, é numericamente igual à aceleração. Aí, o seguinte, a inclinação da reta sempre está no pé da reta. O pé da reta é aqui, né, gente? Porque o pé é a parte mais baixa. Então, aqui, ó, aqui tem um ângulo. Esse ângulo é agudo ou obtuso? Esse ângulo, ele é obtuso. Então, a aceleração é negativa. A aceleração é negativa. E a reta não está abaixo. A reta não está acima do zero? Como a reta está acima do zero, é só pega valores de velocidade positiva. Então, a velocidade é positiva. Sinais contrários, o movimento é o quê? Retardado. Então, você pode olhar direto. O tempo passa, a velocidade diminui. Até aqui a velocidade chegar a zero. Se a velocidade diminui, o movimento é retardado. Outra coisa que é bom saber, que a inclinação e a aceleração. Ângulo agudo, aceleração negativa. Reta acima do zero, velocidade o quê? Positiva. Aí uma outra coisa importante. Aqui a inclinação é a mesma. Se a inclinação é a mesma, quer dizer que a aceleração é a mesma. Então esse movimento aqui é um movimento uniformemente variado. Por que eu não estou falando que ele é retilíneo? Porque não falou a trajetória. Se não falar a trajetória, você não pode afirmar que é retilíneo. Então, como aqui no enunciado não falou que era retilíneo, eu só estou considerando uniformemente variado. Por que é uniformemente variado? Porque a aceleração é a mesma, já que a inclinação é a mesma. Então, gente, isso é basicão. O aluno tem que saber reconhecer num gráfico, o tipo de movimento. Outra coisa interessante, que esse gráfico é velocidade versus tempo. Tem como representar o movimento desse gráfico aqui, ó, do gráfico velocidade versus tempo, no posição versus tempo? Tem. Gente, não confunda, sonho do aluno, confundir tudo. Esse aqui é o velocidade versus tempo. Esse é o posição versus tempo. Então, eu vou pegar esse movimento aqui e representar aqui. Então, olha só. Primeiro, o movimento é uniformemente variado. Como que a gente representa o movimento uniformemente variado num gráfico posição versus tempo? Já é uma parábola. Já é uma parábola. Por que é uma parábola? Porque vem dessa fórmula, ó, do sorvetão. Lembra do sorvetão? Porque tem um macete assim, né? Tem um sorvete. Só que o sorvete é para movimento uniforme. E o sorvetão é para uniformemente variado. A função é de segundo grau. Como a função é de segundo grau, tem que ser o quê? Parábola. Parábola. Esse aqui é velocidade versus tempo. Esse já vem dessa fórmula. Vi, vovó, atrás do toco. Essa função já é do primeiro grau. Por isso que é reta inclinada. Aqui tem que ser parábola. Só que tem um detalhe. Com a concavidade para cima ou para baixo? Como o movimento é retardado, a concavidade tem que vir para baixo. Aqui, ó. Tem que ser assim, ó. Concavidade da parábola para baixo, porque a aceleração é o quê? Negativa. E o detalhe que eu quero falar. Por que eu estou dando isso aqui? Lembrando que é revisão.
Quem é a tangente, a inclinação aqui? Já é a velocidade. Num gráfico, posição versus tempo, a tangente, a inclinação é a velocidade. Num gráfico, velocidade versus tempo, a inclinação é a aceleração. Confunde não. Ângulo obtuso, aceleração negativa. Aqui tem que olhar a concavidade. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Aí o seguinte. O pessoal tá reclamando da questão número 5. Depois olha a questão número 5, gente. Tá? Depois olha a questão número 5. Vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo. Então, aqui, ó. No gráfico, posição versus tempo, a inclinação é a velocidade. Aí, o que a gente pode vir aqui? Traçar tangentes. Traçar tangente. Já caiu isso no PPL, tá, gente? No gráfico, posição versus tempo, saber que a inclinação é a velocidade. O que está acontecendo com a inclinação? Ela está diminuindo. Se a inclinação está diminuindo, a velocidade está diminuindo. Aí o movimento é o quê? Retardado. Então perceba só. Esse movimento desse gráfico é o mesmo desse. Só que lá é velocidade versus tempo e aqui é posição versus tempo. Então, toma cuidado com essas propriedades aí de gráfico. O Enem gosta de cobrar isso. As propriedades. Traçar tangente também já caiu no Enem, em 2010. A questão estava cobrando isso, traçar tangente. Só que tem um detalhe. O que essa questão está pedindo? Essa questão aqui está pedindo a velocidade inicial. Você tem duas maneiras de fazer. Ou você usa a fórmula, ou igual o Guilherme falou, a área. A área. Em um gráfico velocidade versus tempo, a área entre a reta e o eixo do tempo, essa área é o deslocamento. A área, ela é o deslocamento. Gente, toma cuidado que tem aluno que acha que essa área é a distância percorrida. Essa área não é a distância percorrida. O correto é o deslocamento. E deslocamento e distância são duas coisas diferentes. Os dois podem coincidir? Podem. Aqui os dois estão coincidindo? Estão. Porque a área aqui é só positiva, ela só tem um sinal. Como ela só tem um sinal, a distância percorrida coincide com o deslocamento. Por isso que não deu problema. E quando não coincidir? Então é o seguinte, só que a questão no enunciado falou qual que ele deslocou 40 metros. Então, ó, a área é um triângulo. A área do triângulo é base, que é 4, vezes a altura, que é VO, sobre 2. Que é igual ao deslocamento, que é 40 metros. Ó, esse 4 aqui, você pode cortar com 40 e aqui dá o quê? Dá 10. Então, a velocidade inicial deu 20 metros por segundo. Porque aqui está segundo e aqui 20 metros. É isso mesmo, 20 metros por segundo. Aqui está segundo e aqui está metros por segundo. Então, dá 20 metros por segundo. Só que a questão não quer em metros por segundo, é que é em quilômetros por hora. Aí multiplica por 3,6. Dá 72 quilômetros por hora. 72 quilômetros por hora. Tem essa resposta? Tem. Letra A. Ah, professor, eu fiz com fórmula e deu certo. Gente, óbvio que vai dar certo. Só que eu estou usando a propriedade. Num gráfico velocidade versus tempo, a área é o deslocamento. O deslocamento é 40. A área básica é 4 vezes a altura, que é VO, sobre 2. Acha 20 metros por segundo, multiplica por 3,6, 72 km por hora. Então, tá aí uma questão envolvendo o quê? Propriedades de gráfico. É uma questão que eu considero uma questão que fácil. É uma questão fácil, tá? Se a posição está aumentando, a velocidade, então é positiva. Se a posição está aumentando, então a velocidade é... Uai, não necessariamente.
Ó, o sinal da velocidade, gente, só indica sentido. Tá? Porque quando a pessoa fala a posição está aumentando, o que é a posição está aumentando? É a distância percorrida que está aumentando, por exemplo, em 1 segundo anda 2 metros, mais 1 segundo anda, sei lá, 6, mais 1 segundo anda 20. Então tem que tomar cuidado. O sinal da velocidade só indica sentido. Por exemplo, aqui, ó. Se a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. Ele é progressivo. Quer dizer que está andando em sentido crescente do eixo da posição. A posição imenso. É como se ele tivesse assim, ó. Ele sai da posição 0 e anda nesse sentido. Isso é um movimento progressivo, velocidade positiva. A velocidade pode ser negativa. Aí é o movimento retrógrado. É o movimento retrógrado. Aí, 0, 10, eixo da posição em metros. Então é como se ele tivesse saindo daqui e vindo para cá. Sentido decrescente. Movimento retrógrado, velocidade negativa. Velocidade positiva, é movimento progressivo, está andando em sentido crescente. Esse que é o significado da velocidade. Então, por exemplo, aqui, ó, a velocidade é positiva. Quer dizer que está andando em sentido crescente, porque isso aqui torce a cabeça do aluno. A velocidade diminui no sentido crescente. Então, esse movimento aqui é retardado e progressivo. Então, é como se a pessoa estivesse andando para lá e diminuindo a velocidade. É o que está acontecendo aqui. Tá? No gráfico da direita, como você sabe o sinal da velocidade? Ó, para saber o sinal da velocidade aqui, para você saber o sinal da velocidade aqui, você tem duas opções. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Como o movimento é retardado, a velocidade e a aceleração tem que ter sinais contrários. Se a aceleração é negativa, a velocidade tem que ser positiva. Progressivo. Um outro jeito é a inclinação não é a velocidade? Se a inclinação é a velocidade, olha aqui, ó, a tangente aqui, ó. O ângulo é agudo. Se o ângulo é agudo, a velocidade é positiva. Aqui, ó. Ângulo agudo. A velocidade é positiva. Então tem vários jeitos. Ou você olha pelos sinais, ou você sabe que a tangente é a velocidade. Olha o ângulo aqui, agudo. Agudo, velocidade positiva. Aí você vê, né? De novo, né? A velocidade é positiva, a inclinação diminui, porque o movimento é retardado. Tá? Tranquilo aí? Então, beleza. Então, a gente deu essa revisada aí em gráficos. Aqui é o velocidade versus tempo. Esse aqui, a área não é ninguém não, tá, gente? A área não é ninguém não. Tá? Então, beleza. Letra A. Vamos agora à letra B. Não, letra A é uma questão fácil. Gente, o Enem, ele nunca cobrou progressivo e retrógrado, não. O Enem gosta de saber se o movimento é acelerado ou retardado. Acelerado e retardado. Geralmente é isso que o Enem gosta no gráfico. Tá? Então é o seguinte, então vamos para a questão 2. Questão 2. O paraquedista, alguns minutos após saltar do avião, abre seu paraquedas. As forças que atuam sobre o conjunto paraquedista, equipamento, são, então, o seu peso e a força de resistência do ar. Essa força é proporcional à velocidade. Gente, olha só essa questão número 2. Essa questão número 2 tem a ver com força de resistência do ar. O Enem também fala isso. A força de resistência do ar é proporcional à velocidade. Quer dizer, quanto maior a velocidade, maior a resistência do ar. Mas a gente pode calcular a resistência do ar como constante vezes velocidade ao quadrado. Constante. Professor, mas no meu livro está constante vezes velocidade. Gente, depende da situação.
Em geral, vocês encontram essa fórmula aqui. E essa constante chama constante de aerodinâmica. Constante de aerodinâmica. Você só precisa saber que a constante de aerodinâmica tem a ver com quem? Com o formato do corpo. Só isso. Tem a ver com o formato do corpo, com a aerodinâmica do corpo. Então, lembrando isso aqui, o Enem já cobrou isso, mas não pediu para fazer conta, não. Era só interpretação. E foi uma questão considerada difícil. Então, para a gente lembrar a força de resistência do ar. Então, constante de aerodinâmica. Aí ele falou o seguinte: a pessoa pula de paraquedas. Aí, depois de um certo tempo, que ela abre quem? O paraquedas. Então, vamos pensar na hora que abre o paraquedas. Na hora. Tá? Então, tá aqui, ó. O paraquedista. Aí, quais são as forças que atuam no paraquedista? O peso do paraquedista. Lembrando que ele está descendo, tá? Então ele tem uma velocidade. Aí, na hora que ele abre o paraquedas, quando ele abre o paraquedas, o que vai acontecer? Ele já tinha a resistência do ar atuando nele. Porque pulou do avião, depois que pula do avião, já está atuando a resistência do ar. Só que quando abre o paraquedas, o que acontece com a área de contato? Ela aumenta muito. Então, a constante de aerodinâmica aumenta muito. Então, a força de resistência do ar aumenta muito. Então, a hora que ele abre o paraquedas, a força de resistência do ar, ela é maior do que o peso. A hora que ele abre o paraquedas, a força de resistência do ar é maior que o peso. Então, o que vai acontecer? O paraquedas vai ter uma força resultante para cima, já que a força de resistência do ar está maior do que o peso. Então, ele vai ter uma aceleração para cima. Ah, professor, então quando abre o paraquedas, o paraquedista sobe? Não, gente. Não, gente. Gente, quando o cara pula de paraquedas, ainda mais desprezando os ventos, em nenhum momento ele sobe. Ah, professor, mas quando eu vejo filmagem, eu vejo ele subindo. Gente, que na filmagem tem o paraquedas descendo, tem o paraquedas descendo, e tem outra pessoa filmando descendo. Só que quando abre o paraquedas, o de baixo não abre o paraquedas, o de cima abre. Aí ele é freado. Aí para esse referencial parece que sobe, mas ele não sobe. Então, a hora que ele abre o paraquedas, a força de resistência do ar fica maior do que o peso. Então, tem uma força resultante para cima, aceleração para cima. Só que a velocidade está para onde? Para baixo. Então, aqui o movimento agora, ele fica um movimento retardado. O paraquedas freia. O paraquedista freia. Ainda bem, né? Graças a Deus, né? Mas se acelerasse? Ele freia. Se o movimento é retardado, o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade vai ter que diminuir. Na vida real, antes de abrir o paraquedas, o cara está uns 200 km por hora. Quando abre o paraquedas, freia. Para a velocidade diminuir. Só que tem um detalhe. Se o paraquedas está aberto, então a constante fica a mesma. Só que se a velocidade diminuir, aí a resistência do ar diminui. Então, eu vou pegar o paraquedista aqui de novo, ó, nesse ponto. O que vai acontecer? O peso é o mesmo. O peso é o mesmo. Só que, como freio ele, a velocidade diminuiu. Se a velocidade diminui, a força de resistência do ar diminui. Então, ela ainda está maior do que o peso. A força de resistência do ar ainda está maior do que o peso, porque está sendo freado. Então, o que acontece? A força resultante diminui. Porque o peso é o mesmo, mas a resistência do ar diminui. Então, a força resultante diminui e a aceleração diminui. Tá? E a aceleração, o quê? Diminui. Já está aqui menor. Aí, assim, só que tem um detalhe.
ainda tem força resultante menor, mas tem força resultante para cima e ela continua descendo. Aí só que você tem que entender o seguinte, gente. Uma hora, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O peso é constante. O peso é o mesmo. Só que o movimento continua retardado. Continua retardado. Então a velocidade continua diminuindo e a resistência do ar continua diminuindo. Uma hora, a força de resistência do ar vai anular o peso. A força de resistência do ar vai anular o peso. Apenas. Ou o peso vai anular a força de resistência do ar, como você pensar. Então, olha só. Quando abre o paraquedas, a força de resistência do ar está muito grande. Aí, como a velocidade vai diminuindo, a resistência do ar vai diminuindo. Uma hora, a força de resistência do ar vai estar igual ao peso. Ah, professor, então a velocidade chega a zero? Não, gente. A velocidade ela só diminuiu. Mas não chega a zero, não. Imagina, né, gente? O cara pula de paraquedas, a uma hora a velocidade chega a zero e está a 100 metros de altura. Aí fica lá, ó, velocidade igual a zero, 100 metros de altura. Aí o seguinte. Só que quando a resistência do ar anular o peso, a força resultante vai dar zero. E a aceleração também vai dar zero. Então, daqui para baixo, ele vai continuar com o movimento retilíneo uniforme. Então, aqui, ele atingiu de novo, porque alguém perguntou, né? Foi o Guilherme. Ô, Júlia, tem esse macete do haha, sim, tá? Tem o macete do haha, que eu não passei. Tá, gente? Eu passo o macete do haha, tá? A Júlia tá comentando aí, o povo fica curioso. O que é o macete do haha? Então, assim, tem velocidade terminais. Porque, ô Guilherme, eu quero que você entenda o seguinte. Essa questão eu estou pegando exatamente na hora que abre o paraquedas. Só que na vida real, antes de abrir o paraquedas, atinge a velocidade limite ou terminal. Velocidade limite ou terminal. Aqui também atinge uma velocidade que também pode ser chamada de velocidade limite ou terminal. Então eu tenho que tomar cuidado, porque aqui eu só peguei porque a questão está pedindo só isso. Só um pedaço. Porque se a gente for pegar, desde que ele pula do avião, depois que ele pula do avião, o peso é constante e a força de resistência do ar vai aumentando, porque a velocidade vai aumentando, até igualar com peso. Aí atinge a velocidade limite ou terminal. Só que ela está 200 km por hora. E é bom ele chegar aqui com 200 km por hora? Não. Não é. Então ele tem que abrir o paraquedas para frear. Para frear. Aí a velocidade sai de 200 km por hora e vem mais ou menos para 30 km por hora aqui, ó. Ele vai ser freado aqui, chega a 30 km por hora. Aí não tem problema. Mas quando ele atinge de novo essa velocidade, ele desce com velocidade constante. Então a gente pode citar que de novo é a velocidade limite ou terminal. Então, gente, o que você tem que entender na hora da prova? Que quando falar que a força de resistência do ar anula o peso, foi resistência do ar anula o peso, ele está com velocidade limite ou terminal. Ou seja, depois que ele abre o paraquedas, depois de um certo tempo, a força de resistência do ar anula o peso e ele vai descer com velocidade constante. Por isso que a melhor alternativa é qual letra? A. A partir de um certo momento, o paraquedista descerá com velocidade constante. Aqui, ó. Abriu aqui. Aconteceu isso aqui. Depois de um certo tempo, ele vai descer com velocidade constante. Então, a melhor alternativa é a letra A. A melhor alternativa é a letra A. Ó, o macete do haha. Gente, isso aqui é o macete do haha. É o seguinte. É para gráfico posição versus tempo. Posição versus tempo. É para saber se o movimento é acelerado ou retardado. Aí é o macete do haha. Que é o seguinte, ó. Você desenha uma parábola com concavidade para cima, outra com concavidade para baixo. Aí você vem e divide a parábola. E ha. Retardado, acelerado, retardado, acelerado. Ô, professor, e se eu trocar a ordem das parábolas? Ô, gente, é pôr outro ha aqui na frente, né? Fica ha do mesmo jeito. Desenha uma parábola, desenha outra parábola com concavidades inversas, divide ao meio. E usa o ha.
retardado, acelerado, retardado, acelerado. Isso é bom porque, às vezes, né, a questão dá um gráfico, posição versus tempo. Por exemplo, eles dão um gráfico assim, ó. Aí você tem que saber se é acelerado ou retardado. Ou eles podem pôr o gráfico assim. Olha só, esse não é esse. Esse não é esse. Esse não é esse. Esse é esse. Então, aqui, ó. Esse é esse. Então, acelerado. Esse não é esse. Esse é esse. Então, esse também é acelerado. O correto mesmo é saber que a tangente é a velocidade, tá, gente? Se eu traçar a tangente aqui, ó, a inclinação aumenta. Então a velocidade aumenta e é acelerado. O ideal é esse. Mas se você souber o da tangente, o haha, porque o haha vai mais rápido. Beleza? Então aí pro pessoal que não conhecia o haha. Então a questão número 2, a resposta letra A de amor. Letra A de amor. Então tá aí. Aqui bom que a gente lembrou um pouco, de novo, de movimento retardado, trabalhou um pouquinho de leis de Newton e resistência do ar. O Enem cobrou isso aqui bem qualitativo, igual eu fiz aqui, tá? É você interpretar o que está acontecendo com o paraquedista. No caso aqui, foi o paraquedista depois, na hora que abriu o paraquedas. O que aconteceu, tá?